Fala galera, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje a gente começa um evento diferente, uma pegada diferente que há muito tempo eu quero fazer. A gente começa o Como Roubar dos Bilionários. Luiz, mas que ideia é essa? Deixa eu até dividir a telinha aqui para vocês, para mostrar. Um minutinho só. A ideia é muito simples que a gente tem. Colocar na prática junto com vocês aquilo que eu aprendi lá atrás na vida. E a ideia é que isso daqui vire um conteúdo, vire um e-book, ou quiçá até um livro. Mas com qual contexto, Luiz? Quase uma continuação do livro que eu fiz do 7 mais um, né? Que lá em uma das partes falava sobre modelar. Modelar, basicamente, copiar a ideia dos outros mesmo. Diz que nada se cria, nada se inventa, tudo se copia e se modifica, né? É uma tendência natural das coisas. E eu aprendi muito isso, eu apliquei muito isso na minha vida. O resultado vir através de eu admirar outra pessoa, pegar o conteúdo com ela e trazer para mim. É isso que nós vamos fazer durante muitos e muitos e muitos dias a partir de agora aqui no YouTube. Lógico que isso é um conteúdo que vai ser feito no YouTube aqui, para a tribo ele vai ser enriquecido e colocado lá para eles para sempre, né? Deixar lá guardado. Só que nós vamos estudar junto e aprender junto as pessoas mais ricas do mundo, pegar como base a lista da Forbes e descobrir o que a gente pode pegar deles, o que a gente pode roubar deles e trazer pra gente. Imagina se eu conseguisse lá pegar o superpoder especial de cada super-herói meu. Então eu vou lá e busco cada poder que ele tem e trago para minha vida. Quanto que isso ia favorecer, ia melhorar os meus resultados do dia a dia. Este é o contexto. E é engraçado que eu apliquei exatamente a mesma coisa na minha vida. Eu cheguei até aqui, o resultado que eu conquistei até aqui foi utilizando essa estratégia o tempo todo. E a gente vai começar pelo número um hoje. Sempre eu vou ter um convidado aqui. Eu vou estar pela estrada, como sempre. Hoje, por acaso, eu estou na cidade onde a gente tem escritório, que é Curitiba, mas estou no hotel, ó. Como sempre, vocês vão me ver em vários lugares do mundo diferente, momentos diferentes, falando sobre isso. Prosperidade, tá? Ambição, você ter abundância de coisas e principalmente ir lá e executar. Então, sempre eu vou passar para vocês a ideia da pessoa, que ela é e como ela conquistou e aonde ela chegou, e depois nós vamos estudar junto o que a gente pode trazer dos princípios dela para a gente. Sempre com um convidado aqui. Hoje, por acaso, vai ser o Carlos, porque o Carlos começou isso comigo lá atrás. A gente criou esse contexto junto, a gente estudou essas pessoas junto e a gente chegou deste caminho junto quando a gente formou lá atrás em três pessoas, eu, Carlos e Vika, três stars. Aqui a gente vai dividir com vocês, provavelmente por 100 dias seguido, esse tipo de conhecimento. Fechado? Estão dentro? Espero que gostem bastante. Quero mostrar uma coisa aqui para vocês antes de chamar o Carlos aqui, ó. Hoje, quem que a gente vai conversar e quem vai ser o primeiro que nós vamos roubar? O primeiro que nós vamos roubar lá vai ser o senhor Bernard Arnault, o mais rico do mundo neste momento, o número um da lista da Forbes, com mais de 200 bilhões de dólares, que dá mais de 1 trilhão de reais, né? Bem mais de 1 trilhão de reais. Isso é muito interessante, alguns contextos que você vai descobrir aqui, porque eu te desafio a procurar o que eu procurei lá quando eu era adolescente. O que que essas pessoas têm em comum? Quais são os princípios que eles compactuam? Mas o principal, em quais mercados que eles estão? Quais são os diferenciais dele, mas também quais são as coisas que os fazem parecido. É muito importante você notar isso, porque eu prometo para você, dá para ser aplicado em qualquer coisa, desde que você seja um funcionário público ao CEO de uma empresa multinacional, você vai utilizar dados importantes e vai tirar riqueza dessa mineração que a gente está fazendo, porque eu vou cavar o buraco, eu e minha equipe vamos cavar o buraco, fazer a parte suja. Agora, minerar o ouro nós vamos fazer junto. O ouro fica com você. Tá fechado? Tranquilo? Tá, Luiz. E quem que é esse bendito desse Arnaud? Ele é um francês, tem 75 anos de idade, e isso é a primeira coisa importante a gente pensar. Olha a idade da maioria dos bilionários da Forbes, tá? 75 anos de idade, e ele começou de um jeito bem convencional. Tá, Luiz, qual que é o jeito convencional de você ser muito rico? Você herdar. Então ele começou como herdeiro, tá? Ele começou como herdeiro, basicamente, uma herança muito grande. O pai dele e a família inteira trabalhava na época com parte de construções, né, em geral, como empreiteiros na França. Então já tinha muito dinheiro, já tinha muito status. Porém, ele seguiu o caminho normal de estudo, entrou numa grande faculdade
que é o equivalente à Politécnica, tá? Lá na França, é uma das escolas mais famosas, e começou a trabalhar na família, na empresa familiar. Óbvio que dizem que por talento, habilidade e técnica, ele chegou à presidência com 27, 28 anos de idade. Até aí tudo bem, numa parte hierárquica normal de uma troca de sucessão familiar, tá aí tudo tranquilo, só que aqui começa a ficar divertida a brincadeira. Nós estamos falando aqui, eu até fiz algumas anotações, nós estamos falando de 1981, começo, ó, quando eu nasci praticamente, eu nasci em 82, nós estamos falando de 40 anos atrás. Há 40 anos atrás aconteceu uma coisa intrigante, vamos chamar assim. Mudou o governo da França. E quem ganhou foi o François Mitterrand. É engraçado que esse nome é normal para o meu ouvido. Eu ouvi falar muito de François Mitterrand, porque até no tempo que eu já conheci, já entendia de vida, ele ainda era presidente ali. E é um político de esquerda, de cunho, de visão econômica e política de esquerda. E óbvio, como empreendedor, o Arnaud decidiu, peraí, aqui já não está um ambiente bom para eu empreender mais. Agora eu vou para fora. E aonde ele foi? Ele foi para os Estados Unidos. Tá? Vai marcando as coisas porque é importante a gente entender os princípios. Foi para os Estados Unidos para começar sua empresa lá, tá? Levar a empresa da família para os Estados Unidos e começou a empreender lá. Não deu certo. Os empreendimentos que ele fez não funcionou do jeito que ele imaginava funcionar, tá? Não era legal. E ele fala que ele aprendeu uma coisa nos Estados Unidos, que ele marca assim, ó, nos Estados Unidos você tem que ser mais agressivo e impessoal. Agressivo e impessoal. É diferente, tá? Ali se tem que ser diferente. Não tem piedade. Os Estados Unidos não tem piedade. Você produziu bom, não produziu mal. Acabou. Acabou. Então ele é agressivo e impessoal. Esse traço ficou marcado muito claramente na vida dele. E aí ele falou: peraí, estou procurando projetos. Neste momento, ele descobriu uma coisa muito interessante no processo de um governo de esquerda ter assumido o país. Este governo, em algum momento, as empresas começaram a quebrar na França, tá? Começaram a quebrar uma atrás da outra, e o maior império têxtil da região teve que ser assumido pelo governo. Virou quase estatal, porque estava em dívida, estava falindo, o governo foi lá para resgatar este império e foi controlar eles. Mas imagina um governo controlando um império que já estava em crise financeira e endividado. Você consegue imaginar, né? Uma estatal que já estava endividada, a situação que fica. Nisso, ele começou a descobrir, peraí, mas eles estão procurando alguém para assumir esse negócio. E o negócio se chamava Bolsac. Ele falou: Nossa, eu me interesso por esse negócio. Lembre-se que ele era da parte de construções, a família inteira de construções. A Bolsac era uma parte têxtil. Ele falou: Peraí, mas tem várias empresas dentro desse grupo Bolsac, várias, mas tem uma que me chama a atenção. Ele compra este conglomerado, mas com a única intenção de comprar uma marca que estava lá dentro. E essa marca se chamava, e se chama até hoje, Christian Dior. E é impressionante, porque quando eu falo Christian Dior, não importa da onde você está me ouvindo, que país que você mora, não importa o teu gosto, eu garanto que você sabe do que eu estou falando. E ele conta como começou isso. Quando ele veio para os Estados Unidos, ele entrou num táxi, saindo do aeroporto Kennedy em Nova York, ele saiu do táxi. E aí o cara perguntou: mas você veio para os Estados Unidos? Eu vou morar aqui agora, estou pensando em empreender. E começaram a falar sobre a França. Eu sou francês. E o cara falou: que interessante. E ele falou: você sabe o nome do presidente francês? No meio da conversa, o taxista falou: não, da França eu só conheço o Christian Dior. E ele ficou com isso na cabeça. O taxista nos Estados Unidos, da França ele só conhecia Christian Dior. Quando ele descobriu que essa bolsa que estava sendo vendida, ele manipulou o sistema e foi atrás para adquirir essa empresa. Olha que louco! Adquirir a empresa que estava na mão do governo, justamente o governo que ele tinha fugido para os Estados Unidos para empreender lá. Olha que marcante. Ninguém sabe exatamente como ele conseguiu a compra dessa instituição do governo, só que com um detalhe: pagou 60 milhões de euros na época, mas 15 milhões vieram do bolso dele e da família, que já era abastada, e 45 milhões vieram de investidores externos. Alavancagem financeira. Já veio de investidor externo, 45 milhões. O que ele fez? Ali ele ficou reconhecido como o exterminador do futuro na França.
A política francesa, barra mídia francesa, barra todo mundo ficou emputecido com ele, porque ele pegou essas empresas, vendeu todas aquelas que não serviam para nada, mandou todo mundo embora, aquele cabide de emprego desgraçado, ele limpou aquilo, mandou todo mundo embora, milhares e milhares de pessoas, e manteve só as empresas que eram eficientes e eficazes, principalmente a Dior. Ele pegou um estilista que era o mais renomado e famoso da época, chamado Lacroix, e reinventou a Dior. Agora ele não era mais um construtor e nem um herdeiro. Agora ele virava um vendedor de desejos. Sempre eu tento apresentar as pessoas para quem me assiste com uma palavra. E no caso aqui, o Arnaud, sem dúvida, é um vendedor de desejos. Luiz, me prova que ele é um vendedor de desejos. Eu, quase tudo que eu uso vem dele. Quase tudo que eu consumo veio das empresas dele. E você vai notar que grande parte das coisas que você deseja e sonha pertence a esse maluco. Espera um minutinho que eu vou te provar isso ainda. Fique de olho, porque você vai ver como é interessante. Ele focou não mais em vender produtos e não mais em vender commodity. A partir daquele momento, ele queria só uma coisa. Ele entendeu que o que importa é valor. Não é mais preço. Dane-se preço. Preço é para perdedor. Eu vou olhar em valor a partir de agora. Valor em detrimento a preço. Eu vou vender o desejo, não vou vender mais só o produto. Isso transforma o mundo. Eu gosto muito deste ponto porque grande parte dos personagens que eu vou passar para você aqui da Forbes, de como se transformar em um bilionário, como roubar de um bilionário, você vai notar que a maioria vem ou do mercado financeiro ou ele vem da indústria de tecnologia. Ou é tecnologia ou é mercado financeiro. E aqui é diferente. Ele é diferente. Este cara que a gente está colocando, ele é diferente, porque ele consegue virar o homem mais rico do mundo, no dia que eu estou falando agora, trabalhando no varejo. Justamente onde todo mundo diz que uma hora vai quebrar, que não funciona para nada, que vai perder, que não vale mais a pena. Ele está no varejo, só que num varejo muito especial. Ele está no varejo do luxo. Ele está no varejo da exclusividade. Isto faz diferença. Isto faz diferença porque transforma ele num estrategista. E ele diz uma coisa que eu vou discutir muito com o Carlos daqui a pouquinho. Ele fala assim, que no final o luxo é o único lugar que você ainda consegue manter uma margem de lucro. Ele diz que o luxo é o único lugar que você ainda consegue manter uma margem de lucro. Nós vamos discutir isso daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho, para a gente utilizar no nosso dia a dia, porque eu acho que pode ajudar muito você, não importa aquilo que você esteja fazendo, tá? Legal. Nisso, ele já cuidando da Dior, crescendo, ele começa a adquirir novas empresas. Ele começa a fazer um guarda-chuva de empresas muito grande. Começa lá atrás pela para formar a LV, Louis Vuitton, tá? Moët Hennessy, que são aquelas marcas de champanhe famosas da Fórmula 1. A Moët e a Hennessy daquele cunhaque famoso, que é o nome da empresa até hoje que ele coordena. LVMH. E com esta empresa ele vai comprando outras e outras e outras e outras e outras. Só que é interessante como ele compra essas empresas. Ele não faz uma oferta, ele faz uma coisa diferente. Ele faz uma aquisição hostil do negócio. O que é uma aquisição hostil, Luiz? Ele vai, quase como num jogo de pôquer, ele vai escondendo a mão que ele tem, comprando parte da empresa de uma forma escondida, principalmente usando derivativos. Mercado financeiro. Então ele vai lá e vai escondendo as compras que ele tem. Quando ele tem um tamanho substancial, ele entra na empresa e exerce o poder que ele tem acionário lá dentro até conquistar o controle da empresa. Conquistando o controle, ele vira o dono da empresa e ele que manda, ele que vira o chefe. E assim ele fez com várias empresas, várias, quase todas as que ele teve aquisição. Tem aquelas que ele não conseguiu ainda. Gucci e Hermès, que ele tentou a mesma coisa e não teve a capacidade de conseguir fazer. Mas as outras de marca muito conhecida, ele conseguiu praticamente todas. É uma história realmente encantadora de como você conquista, mas nunca foi na amizade, na parceria, na ajuda. Sempre foi na agressão e na competição. Ele fala que ele é o mais americano dos europeus do mundo, tá? Porque é uma mentalidade americana agindo dentro da Europa.
Peculiar, né? Peculiar o jeito de falar. Engraçado que se você olhar, hoje ele tem marcas em todas as coisas, incluindo aqui no Brasil. Talvez não, certamente o hotel mais glamuroso barra famoso do país, Copacabana Palace, pertence ao Arnault. Pouca gente sabe, mas ele é dono da rede Belmond, que tem praticamente hotel de luxo por vários lugares do mundo, né? O mais icônico aqui do Brasil é o Copacabana Palace, que pertence a ele, assim como N outras coisas. Ele destaca uma coisa bem legal sobre luxo, que é a diferença de valor que está ligado à arte, em detrimento de preço que está ligado à commodity. Para pensar, quantos de nós trabalha no ramo da commodity, de entregar o que todo mundo entrega, tentando nos diferenciar simplesmente pelo preço que a gente cobra? Vê se não funciona exatamente assim, tá? Ele não. Ele falou essa briga para perdedor. Eu vou pro outro lado. Talvez só esse ajuste possa mudar o nosso resultado para sempre. Concorda? Já pode transformar a nossa vida. Além desse monte de investimento em áreas de luxo, ele ainda virou sócio investidor do Airbnb, Netflix e Spotify. Quer dizer que o cara tem uma boa visão também para você investir para fora, né? E a última aquisição dele, e a que ficou talvez a mais renomada de todas, a Tiffany Co. Aquela marca que toda mulher sonha em ter no dedo, né? Aquela marca extremamente icônica no mundo. E olha que louco, uma marca muito ligada à cultura de riqueza americana. Pertence hoje a um europeu que veio há anos atrás nos Estados Unidos basicamente para aprender negócios. Lembre-se que ele veio para os Estados Unidos, basicamente acabou sendo um intercâmbio, né? Não um intercâmbio de estudo de inglês como as pessoas estão acostumadas, um intercâmbio de como você consegue empreender de uma forma diferente. Ele foi lá e pegou as melhores práticas do país para aplicar na vida dele. Olha o que ele diz, aqui é o quote dele mesmo, a citação dele mesmo. Encaro a realidade como ela é, e não como eu gostaria de que ela fosse. Eu crio sempre a longo prazo. Encara a realidade como ela é e não como eu gostaria que ela fosse. É um erro muito comum nosso, né? A gente quer que as coisas funcionem como nossa mente e não como elas são. Ele não, ele fala, peraí, não é que eu sou agressivo, não é que eu sou desleal. Eu estou numa competição, num jogo do empreendedorismo, num jogo do dinheiro, e jogando eu vou para ganhar. Meu único objetivo é ir lá e ganhar, não importa contra quem, quando, como, nem onde. Eu vou jogar para ganhar. Ele deixa bem claro. Isso fica bem claro que em algum momento ele pede cidadania belga. Por quê? Porque na França eles decidem em algum momento que vão sobretaxar os super ricos. Isto está em voga e em votação a todo momento, em todos os lugares do mundo. Você concorde, você discorde, não importa. Isso faz parte do processo mundial, tá? Todo mundo pensa, todos os tomadores de decisões tentam criar novas taxações para os super ricos. Ele, para fugir disso, ele pede cidadania belga. Só que pensa, ele é dono das maiores marcas, as marcas ícones da França. Jamais eles iam aceitar isso muito bem. Começam a boicotar as marcas dele. Ele decide ficar na França mesmo. Mas tentar, ele tentou. Aí tem outra coisa marcante nele. Ele tem uma coleção de artes de 100 milhões de euros. E aí falam, na verdade, dane-se a arte. Ele está preocupado com a arte ou não. É porque na França, quando uma empresa ajuda, subsidia, arruma, ajuda ali, né, fomenta a arte, ela tem um desconto de imposto de até 60%. Então, olha o porquê que ele é um mecenas, né? Por uma questão bem clara. Hoje tem mais de 160 mil funcionários. E tem uma coisa que é legal, que é um outro quote dele, uma outra citação. É preciso muito talento para ser onipresente e ainda manter a exclusividade. Isso é muito legal, porque em todos os lugares que eu viajo no mundo, todos, sem nenhuma exceção, tem uma rua que parece a mesma rua em todos os lugares. Então, como assim? Tipo a New Bond Street em Londres, que é igualzinho, não muda nada se você for para Beverly Hills, para andar na Rodeo Drive,
que não muda em nada. É exatamente a mesma coisa. Se você for lá para galeria, sei lá o quê, esqueci o nome daquela galeria famosa de Milão, né? Vitória Emanuele, sei lá, uma coisa assim. Mesma coisa, que não muda em nada se você for para algumas regiões de Tóquio, tá? Não muda em nada se você for no Pátio Batel em Curitiba. É aquelas redes de loja de alto padrão e muito caras, sempre no mesmo lugar. Então eles são onipresentes, estão em todos os lugares. E ainda assim, com uma exclusividade imensa. Não é engraçado? Andando em Tóquio, é muito engraçado que você vê filas e filas, mas fila que dá a volta na quadra para entrar dentro de uma Louis Vuitton. Estima-se que no Japão todas as mulheres têm uma Louis Vuitton. Na verdade, não é que todas têm uma, né? É que tem algumas que têm 20. Mas teria uma Louis Vuitton para cada pessoa que tá, para cada mulher que tá lá. Porque é uma maneira de desejo muito claro. Como você consegue estar em todos os lugares e ainda manter o desejo tão forte nessas marcas? Como que eles fazem para conseguir isso? O que ele faz? Como ele utiliza isso? E aí ele diz que basicamente ele está na lógica do desejo. Agora, apresentado como ele guiou a vida dele, eu vou chamar o Carlos e nós vamos discutir como aplicar na nossa vida, como aplicar no nosso dia a dia para você se transformar. Uma coisa que me chama muita atenção é que aqui a gente está acompanhando, nem sei quantas pessoas tem ali agora, deve estar em torno de 1.000. Esse tipo de conteúdo que a gente vai seguir durante bastante tempo, as pessoas não param para ouvir, porque elas acham que é longe da vida dela. Elas não entendem que, na verdade, ali está todo o passo a passo contado pela própria pessoa que seguiu de como ela chegou lá. Porque eu vou te falar, você não precisa ter uma loja da Louis Vuitton para estar no mercado de luxo. Você pode estar no mercado de luxo naquilo que você já faz, tá? Naquilo que você já experimenta, naquilo que você já executa. Eu vou explicar na minha vida, tá? Em detalhes de como eu utilizei na minha vida e o que eu faria de diferente agora. Geralmente as pessoas perguntam, Luiz, o que que você mudaria na tua vida se você pudesse voltar lá atrás? Tudo. Ô Luiz, mas tá louco? Você tem muito, muito menos do que eu quero. Vixe, e muito menos do que eu mereço até agora ainda. Eu quero fazer muito mais. Eu teria mudado tudo na minha vida. Quando eu vejo essas pessoas, eu vou lá, utilizo aquilo, porque ele já tem 75 anos. Ele já tem duas vidas minhas. Eu vou lá, pego o que ele aprendeu e trago para minha vida e aplico aqui. Faz sentido? É esse tipo de desafio que eu quero fazer com você. Tá tudo por aí? Opa, tô aqui. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite, Luiz. Boa, cara. Pô, tava escutando O... aqui, até anotando algumas coisas. São 100 empreendedores, né? Sendo as pessoas mais bem-sucedidas financeiramente, que a gente vai falar, porque a gente não sabe a vida pessoal delas. Mas uma coisa que o pessoal vai entender aqui no decorrer dessa jornada é que vai ter muitas características em comum entre todos esses empreendedores. Desde, vocês vão ver a agressividade, igual o Arnaud, desde a visão, né? Se você for ver, o Bernard Arnault tem muito uma visão de médio e longo prazo, não é uma visão do ontem. Ele sempre faz um negócio, e aliás, Luiz, o Bernard Arnault cara, se não me falha a memória, é o empreendedor, o empresário, sei lá como você quer chamar, que mais fez M&As, fusões e aquisições de sucesso no planeta. É impressionante o nível de sucesso dele para aquisição. É mais de 75 marcas que tem a LVMH e no mundo todo, na Ásia, ali que você falou do Japão, a gente foi no Japão recentemente, é assustador. A gente até brincava ali no Japão. Gente, é assustador. Você entra, tem uma rua ali em Tóquio que tinha fila de uma quadra para cada loja da Louis Vuitton que tinha na rua. Você lembra disso, Luiz? Era uma fila de uma quadra. A gente ficava olhando aquilo e o Luiz ficava me cutucando e falava: "Ó, o pessoal ainda fala em crise, mas as pessoas estão ali esperando horas numa fila para entrar numa loja para comprar uma bolsa, muitas vezes de 5, 10 mil dólares, né? A bolsa que é objeto de luxo.
tá me escutando aí, Luiz? Não sei se você Eu caiu. tiro aqui, não, eu tiro ali geralmente para ficar só a tua tela. Ah, tá. Tem uma parte que ele coloca lá sobre essa questão de longo prazo que ele diz assim: eu sou otimista no longo prazo e sou pessimista no curto. Nossa, eu acho que isso é basicamente um É uma aula. princípio que, se a pessoa seguir na vida, ela vai sempre estar bem. Vou repetir. Ele diz que ele é otimista sempre por longo prazo e por curto prazo ele é sempre pessimista. E é muito engraçado que parece eu falando, parece eu vivendo, né? Porque eu sou um pessimista claro no hoje. Ou é terrível sempre. As pessoas chamam que eu sou reclamão, que é o ser pessimista no hoje. Só que eu sempre sou otimista por longo prazo. Mas não é só o jeito que você pensa, é o jeito que você age. É a Agir. forma de agir. Sobre a questão do M&A que o Carlos falou, é muito engraçado o ponto de que as pessoas querem conquistar muito na vida, querem fazer muito dinheiro, querem ficar milionários, mas não sabem nem o vocabulário que é necessário para você chegar lá. Eu posso garantir que todo multimilionário que existe na face da Terra entende o que é um M&A. Todos. E eu também estou certo de que 99,9% da população que não tem um capital milionário não tem a menor ideia do que a gente está falando. Eles não têm ideia do que é M&A. E se eles entenderem agora, a gente falando isso, se eles forem procurar o que é isso, eles vão começar, nossa, aqui tem ainda possibilidades enormes. É daí que eu não preciso ter dinheiro. Eles vão Uhum. entender. Muitas vezes não precisa de ter dinheiro. A alavancagem dele já é muito clara quando ele começa lá, primeiro familiar, e depois ele pega um dinheiro familiar, coloca 15 milhões de euros, mas ele capta entre amigos e parceiros e tudo mais 45. Então ele colocou 25% e 75% foi dinheiro externo que não era dele. Não era Você vai dele. no mercado. Pense, se ele virou o homem mais rico do mundo, o que que deve ter acontecido com esses outros que vieram junto? Você parou para pensar? Tá? É a história do você acaba virando o que o teu meio é. Porque vai vir mais oportunidades, mais experiências, mais vantagens. No Brasil ainda é muito cru a história do equity. É muito incomum pessoas comuns, pessoas do dia a dia conseguir ser expostas a esse mercado, como é nos Estados Unidos, na Ásia e na Europa. Mas vai cada vez mais ficar aberto, cada vez mais vai ficar acessível, cada vez mais você vai poder guiar com novas ideias, entende? Porque a alavancagem é sim uma coisa muito importante no dia a dia. Tem um momento que eu acho que vale a pena a gente conversar aqui dele. Eu assisti um vídeo dele que eu acho que vale a pena para vocês, assim, de um jeito incrível. É uma entrevista, infelizmente está em inglês, mas ele faz uma entrevista em Oxford, tá? E ele fala lá perguntas e respostas, é question and answer lá. E ele fala algumas coisas muito interessantes que eu acho que a gente pode utilizar muito agora para entender ele melhor. Porque não é pegando sobre a história dele, é ele mesmo dizendo. Ele falou que em algum momento o Steve Jobs chamou ele, ligou para ele. O Steve Jobs ligou para ele. Não é que ele O Steve estudou a Jobs história do Steve entrevista ele. Jobs, o Steve Jobs Yes. ligou para ele. E é engraçado porque esses dias estava eu e o Carlos conversando com o Ike Batista, e o Ike Batista falou: o Elon Musk estava na minha casa tomando café quando ele falou. Cara, que loucura! Olha a frase: o Elon Musk estava na minha casa tomando café quando ele falou. Mesma coisa que o Steve Jobs ligou para mim e disse: como eu devo operar em shopping center, malls? Como faz para ter lojas nessa coisa? Ele pensou: pai, peraí, você vende celular, meu irmão. Celular na época era iPod, não era nem o celular ainda. iPods não faz muito sentido, esse produto não faz muito sentido para vender em shopping. Você vende geralmente em grandes lojas de varejo ou pela internet, como o Dell, que vai estar aqui na nossa lista. O Michael Dell vendia pela online diretamente. E o Steve Jobs estava indo contra o que o mercado acreditava, estava indo contra fluxo. E ele disse que foi naquele momento que ele descobriu que a Apple ia ser mais do que ainda, que ia disparar. Porque o Steve Jobs estava direcionando a empresa para não ser uma vendedora de device, não ser uma vendedora de produto, mas sim uma vendedora de desejo. E eu É, posso até então conferir as com vocês. empresas, até então essas empresas de tecnologia, de celular, né, elas utilizavam lojas de varejo como vitrine para elas venderem. O Steve Jobs falou, não, vou criar a minha... E ele brinca que tipo, muita gente criticava e falava, muita gente falou para o Steve Jobs que não vai dar certo. Não tem como isso dar certo. E aqui, quando é como roubar dos bilionários, é aqui que fica aquela ponto de atenção. Cuidado quem você escuta,
né? E cuidar do que você escuta também, porque eu acho que esse que é o erro da maioria das pessoas, que é aquela necessidade de aprovação do que o outro vai achar, ou eu quero realizar um projeto, eu vou ver o que que aquela pessoa acha. Só que as pessoas escutam aquela opinião muitas vezes como uma ordem e trava às vezes um projeto porque o outro achou que não vai dar certo e esquece da intuição. E o Steve Jobs, naquela época, começou a montar os pontos físicos, as lojas da Apple, só da Apple, em shopping, na Quinta Avenida, lá em Nova York, foi um dos primeiros que ele foi, que uma marca até hoje. Então, essa é uma das coisas que essa entrevista eu assisti. Ela é genial, ela é muito boa. Ela é muito boa mesmo. É, é marcante um ponto aqui que ele não pede dica ou ponto de vista para qualquer um. Uhum. O Steve Jobs liga para alguém que ele conhece e ele sabe que é melhor que ele em alguma coisa. Naquele momento, o Arnaud já era dono de todas essas marcas e já era a pessoa mais influente em venda de vitrine, em lojas. E não tem como, quando você entra dentro de uma loja Louis Vuitton e você é atendido por aquelas pessoas, gente, é uma experiência totalmente diferente. Não tem como comparar. Eu vou te falar que se você tiver o dinheiro, é impossível você sair de dentro da loja sem uma bolsa daquela. Pelo jeito que é preparado. Steve Jobs foi lá e perguntou não o que as pessoas achavam. Ele foi perguntar para um especialista o que ele achava. Você entende? Porque ele não queria saber do resto. A gente dá ouvido muitas vezes para a pessoa que é pior que a gente. Se for ouvir alguém, tem que ouvir alguém que é melhor do que você comprovadamente em alguma coisa, senão não faz o menor sentido. E o Steve Jobs começa a procurar a ideia dele, do Arnaud, de não mais vender o produto, mas vender o desejo. E eu acredito que se você tem um iPhone, se você tem um Mac, não é porque ele tem mais qualidade, por mais que você minta como storytelling que é. Você tem porque é um objeto de desejo. Ele diz quem você é. Ele precede a qualidade dizendo quem você é por usá-lo. Porque ele não tem a melhor câmera, o iPhone. De jeito nenhum. Ele nem tem o melhor processamento, ele não tem o melhor nada individualmente. Ele só tem a melhor marca, o melhor storytelling. É mais desejo. Se você reparar em entrar dentro de uma loja da Apple hoje, ela é muito parecida com uma loja de luxo. É muito parecida. E aí eles perguntam lá dentro uma coisa sobre isso também. Eles falam: você considera a Apple como luxo? Tá? Você considera a marca Apple como de luxo? Ele falou: não, eu não considero. Para mim, ele tem uma coisa muito diferente entre as duas coisas. Porque daqui 30 anos, ele falando pro próprio Steve Jobs, daqui 30 anos eu não sei, Jobs, se você vai continuar vendendo iPhone, mas eu vou continuar vendendo Dom Perignon. Daqui 30 anos eu não sei se as pessoas vão querer iPhone, mas eu posso te assegurar que as pessoas vão continuar querendo Perignon. E é louco, né? Porque se você parar para pensar, na minha época o sonho das pessoas de ter um computador era um Sony Vaio. Na minha época, celular que era bom era Nokia, tijolão. Ou aquele V, não sei o que lá, lembra? Aquele lindão. Aquilo, eu já tô falando minha época. Mas na minha época, Dom Perignon já era estilo. E eu já não tinha como bebê-lo. Você tá entendendo? Já era desejo. Mas era também na época do meu pai, do meu vô, do meu bisavô, do meu tataravô. Olha como ele fala que o luxo está muito ligado ao valor de longo prazo. E a tecnologia não combina com isso. É bem legal, né? É um jeito diferente de você olhar as coisas. Ele diz que o produto é mais importante do que qualquer coisa. A qualidade do produto é mais importante do que qualquer coisa. E eles investem numa coisa muito doida. Eles falam que eles não olham o marketing, então eles não pensam em marketing. Eles pensam primeiro na qualidade, na criatividade e na inovação. Depois, quando aquilo já é bom, e está indo de boca a boca, aí que ele coloca um bom ponto de venda, mídia e tudo mais. Tá? Ele fala que a qualidade é o primeiro marketing. E é engraçado que às vezes na próprio negócio nosso, no dia a dia nosso, nas nossas profissões, a gente esquece isso. Eu tento me remeter à minha primeira falha. A minha primeira falha empresarial foi ligada à odontologia. Isso é público, eu falo o tempo todo. Eu fiz um império em odontologia e eu quebrei aquele império. Luiz, qual foi o teu erro lá?
O meu erro lá dentro foi priorizar atender em massa, em detrimento a priorizar qualidade e principalmente exclusividade. Luiz, explica melhor. Eu deveria ter focado no mercado premium. Hoje, para você que me acompanha, se você é médico, dentista, não existe escassez de mercado. Existe, com certeza absoluta, uma abundância de oportunidade quando você está no mercado certo, no foco certo, na direção certa. Para especialistas e pessoas que se diferenciaram por tecnologia, qualidade, atender um público premium é simplesmente a coisa mais rentável que você pode fazer hoje. Se eu fosse para odontologia, eu ia Ah, atender só público premium, caríssimo. E eu vou falar até uma coisa: tudo que a gente está fazendo aqui está me fazendo um empreendedor melhor. Muito disso aqui eu vou aplicar na vida real. Então já vai um aviso aí para quem é médico, dentista, advogado, para quem tem alguns pequenos negócios, que dentro da tribo nós vamos começar a fazer um programa muito claro que começa de agosto para setembro, que é mudando o seu negócio. Eu vou pegar alguns negócios e fazer 1 milhão em cada negócio daquele. Eu, como parceiro, eu vou pegar uma clínica odontológica que está em dificuldade e vou faturar 1 milhão de reais lá dentro. Aí eu vou pegar outra coisa e vou faturar 1 milhão de reais. E vai ficar tudo público, nós vamos pegar aqui e fazer aqui dentro. Usando este conhecimento que a gente está fazendo de roubando dos bilionários. Óbvio. Luiz, como que você vai fazer isso? Pegar alguém que já é especialista, primeira coisa. Pegar alguns diferenciais que essa pessoa tem, colocar num lugar lindo, atender só por exclusividade, cobrar muito caro, mas entregar experiências espetaculares. Fazer essa pessoa conviver com estrelas, porque você não quer mais ir no dentista. Você quer ter as lentes de contato que foi feito pela mesma pessoa que fez o da artista da TV. Simplesmente porque você vai, quando alguém perguntar do teu dente, vai falar: Ah, que lindo. Ah, realmente, aquela doutora é maravilhosa, ficou lindo e espetacular. A ela que fez do fulano da TV. Todos nós queremos isso. Ah, Luiz, a gente não quer, não. Desculpa, você paga 15, 20 mil reais por uma blusa só porque tem uma etiqueta da Gucci ou de qualquer outra coisa aqui, ó. Né? Tanto é que, por mais que ela seja preta na frente, e eu não gosto que tenha nome, eles fazem questão de você descobrir, porque eles sabem que você só paga se tiver assim, ó, escrito atrás. Em algum lugar tem que dizer para os outros: ó, eu pertenço a esta tribo, a tribo de que usa Gucci, Louis Vuitton, Rolex, e aí vai, entre outras, né? IWC, ou Patek Philippe, ou whatever a marca que você está pensando. No final, atender a tribo que você está se propondo a atender. É evidente que muda todo o jogo, muda todo o sistema de como você faz. Eu sei fazer isso com perfeição e vou mostrar isso na prática para vocês. Vocês podem utilizar para a tua própria vida. E se você está pensando aí em escassez, Luiz, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Ele também não tinha. Por mais que fosse herdeiro, ele pegou uma parte do pequeno dinheiro que ele tinha, que era 25%, todo o resto veio de investidores externos, porque ele é um bom vendedor. Basicamente, todo mundo que você encontrar aqui na lista dos mais ricos vão ser bons vendedores. Não vendedor de produto, vendedor de ideia, de esperança, de desejo. Ele já vendia desejo lá. Cara, quer estar comigo? Olha, tem um projeto hum, aqui. Quer estar é. comigo? Vem comigo. Tem o meu guru, tá, que eu sigo, que mais me influencia na vida. Ele é ligado a marketing. Olha que engraçado, ele não é ligado a mercado financeiro, ele não é ligado à filosofia, que são as coisas que mais me interessam, que eu mais trabalho no dia a dia. Ele é ligado ao marketing, tá? E este cara diz uma coisa: para você negociar ou vender alguma coisa, você tem que saber what is for e who is for. Basicamente, uma tradução literal seria o que você vai, para quem que você vai fazer e o que você vai fazer. É para quem e o que. Perceba que o Arnaud, ele tem muito claro para quem ele está vendendo. Para quem. E aí ele vai lá e entrega o quê? Você entende? Primeiro ele entende para quem que ele está vendendo. Eu lembro de uma coisa muito interessante, que eu estava na loja da Louis Vuitton, na Matriz, por acaso, lá na Champs-Élysées, e a gente estava olhando bolsas lá, as meninas tinham comprado bolsa lá. Tá. E aí eu cheguei, eu sou apaixonado por relógio, sou aficionado por relógio mesmo, e eu, por ser aficionado, eu estava lendo sobre as marcas de relógio,
E as maiores do mundo, nenhuma pertencia ainda ao grupo LVMH. Por mais que eles tivessem a Bulgari, por mais que eles tivessem algumas outras marcas, tipo Tag Heuer e assim por diante. As grandes não estavam ainda. Hoje já mudou bastante. O grupo Patek Philippe, um dos mais icônicos do mundo, já pertence à LVMH. Naquela época ainda não. Eles estavam bem na época de comprar. Eu cheguei assim e pedi para a menina que já tinha vendido as bolsas pra gente: "Quanto custa esse relógio?" Ela falou: "Olha, sobre o relógio eu nem falo. Você tem que falar com o rapaz." Chamou, atendendo muito bem. Aí ele começou a mostrar todo, colocou o relógio no meu braço e tudo mais. E eu perguntei: "Quanto custa esse relógio?" Ele olhou, não lembro exatamente o preço, mas é mais ou menos por aí. Ele olhou e falou: 487 mil euros. A vendedora, ela não estava acostumada com esse número, ela estava acostumada com o número de 8 mil dólares da bolsa, 8 mil euros. Ela tomou um susto. A vendedora, perguntou quanto? Ele deu risada e falou: "Mas é um Louis Vuitton com tecnologia Patek Philippe. Agora a gente mudou. Agora a gente não vende mais relógio Louis Vuitton. Agora o Louis Vuitton vai ser o melhor relógio do mundo." Olha como o público que ele atende e como ele direciona. Ele ficou pesquisando se eu sabia o que que era o relógio, se eu tinha conhecimento, se eu sabia o valor dele. Quando ele soube que eu sabia o valor, só ali ele pôs no meu braço e falou: "O valor você já sabe. Agora eu vou te falar quanto custa. Agora eu vou te falar o preço." Não é incrível? A técnica é muito louca. E geralmente a gente não faz isso. A gente faz. Vê se não é mais ou menos assim. A gente tá no desespero na clínica odontológica. Você pensa: "Putz, das 6 às 7 eu não tenho ninguém para atender. Tá vazio. Quanto custou esse procedimento?" Puta, o certo era ser 500, mas tá vazio o horário. Cara, eu faço por 300. Aí o teu prospector, ele fala assim: "Ah, não, eu achei o vizinho teu ali, faz por 150." Você fala: "Ah, tá vazio aqui mesmo horário, senta aí que eu faço." Quantas vezes eu fiz isso na vida? Quantas vezes? Quantas vezes? Hoje eu me portaria totalmente diferente. Eu chegar e falar: "Olha, funciona assim. Minha agenda tá lotada o tempo todo. Eu tenho horário para daqui 3 meses. E custa 1.000. Ah, mas o teu vizinho faz por 150." Fala: "Olha, eu tenho as pessoas que tem aqui que trabalham para mim, tá? Com eles custa 500 dentro da nossa clínica. Mas se você achar melhor fazer no de 150, fica à vontade. Com a gente, funciona. O meu é daqui 3 meses e custa 1.000. Não, eu queria para hoje." Não, para hoje não tem. Eu tenho um encaixe que a minha secretária vai achar para amanhã, tá às 7 da noite, mas daí custa 1.500. Luiz, você não faria isso. Certamente eu ia fazer assim. Por quê? Porque é o jeito que eu quero ser atendido hoje. Você entende? Eu quero ligar para o dentista hoje, no que eu vivo hoje. E eu quero ser atendido com exclusividade. Não quero que atrasem comigo e quero que seja feito perfeito, sem repetição e na hora. Sacou? Eu quero o atendimento e a qualidade, de preferência de uma forma inovadora. Engraçado que ele não olha mais para commodity como o mercado está correndo, como eu fazia na odontologia. Ele está olhando para exclusividade e para perfeição. Paciente bebe champanhe aqui dentro, tá? Paciente é bem atendido. Tem um dentista que atende em Dubai, que a minha esposa também é dentista de formação, e ela sempre fica acompanhando ele. O cara é um gênio. Como que funciona lá, Carlos? Olha que interessante. Ele faz reabilitação, né? Muda toda a estética da pessoa, e para cada paciente ele vai mudando as campanhas, tá? Uhum. Normalmente, a penúltima campanha era um Louis Vuitton. Então a paciente ganha uma Louis Vuitton, faz o tratamento e ele chega e fala: "Ó, você foi presenteado com uma caixinha da Louis Vuitton", e dá uma Louis Vuitton para ela. Aí ela vai lá e posta a Louis Vuitton que ela ganhou do dentista, tá? Cada semana, pode ver, cada hora é um diferente. Tem Genial. milhões de seguidores no Instagram. Quanto será que ele cobra para isso? É diferente, é inesperado. É inesperado. A gente vive num país que é mais fácil fazer isso, porque neste país tudo é porco, nojento, mal entregue. Aqui não tem o over delivery. É muito ao contrário, tá? Aqui tem o menos do que o necessário de entrega. Aqui é tudo menos do que foi prometido. É tudo medíocre para baixo, tá? Medíocre é elogio aqui. Você é medíocre, é elogio, porque está na média, tá razoável, porque normalmente é um pouquinho abaixo. Só de você modificar isso, quanto que você altera? Vocês vão ver eu lançar dentro desses 100 dias 5 negócios diferentes no mínimo, e todos eles milionários. Vocês vão me ver lançar 5 negócios aqui com vocês e todos eles milionários, e vocês vão poder acompanhar e seguir junto.
tá? Só para mostrar como o processo funciona e utilizando esse tipo de conhecimento. Legal? Tem alguma coisa que eu tô? Cara, praticamente uma aula. Eu anotei as coisas que é geniais que você falou aqui. Primeiro, como você define ele, né? Um vendedor de desejo. E é puramente isso. Porque quem deseja muito uma coisa, o preço não importa muito, né? O que que a pessoa faz? Ela cria aquilo como objeto de desejo. Se ela não tem dinheiro, ela vai dar um jeito de juntar aquele dinheiro, vai lá e compra aquilo. O que que o pessoal negocia? Eles negociam, na verdade, o valor, né? Não é nem preço. Isso é fundamental. Eu acho em tudo que a pessoa que a pessoa faz. E os clientes, cara, entrando ali nas lojas, é impressionante como a pessoa é bem recebida ali dentro, né? Ela é bem recebida, ela se sente à vontade, é aconchegante o Eu acho que lugar. tem algum, eu acho que tem alguns problemas muito claros, principalmente dos latinos. Nós somos preconceituosos por natureza, por mais que a gente diga o contrário. O Uhum. latino tende a julgar antes. Luiz, me dá um exemplo. A gente pressupõe de que as pessoas não têm dinheiro para pagar aquilo que é o desejo delas. É muito Sim, comum isso. Isso é um erro muito comum. Muito comum. Isso que eu venho aprendendo cada vez mais. Não. A pessoa quer o melhor e ela quer pagar para o melhor. Este é o motivo de eu não conseguir comprar um Porsche Zero hoje. Não tem na loja. Não tem. Se você quiser, você vai ter que esperar 6 meses para ele chegar. Na cor que você quer, do jeito que você quer, 6 meses. Um Rolex, 1 ano. Um Patek Philippe, 4. E não é sobre você querer ou precisar ter essas coisas. Não é sobre isso que eu tô falando. Eu tô querendo te dizer que tem pessoas que querem ter acesso a essas coisas, podem ter acesso, e a gente pode viabilizar o acesso para eles para isso. É isso. É isso que eu estou querendo dizer. E às vezes a exclusividade barra o carinho barra o desejo é uma coisa que nem tem valor monetário agregado. Luiz, me dá um exemplo? Eu vou te pode dar um exemplo bem claro aqui agora. Tá vendo lá na minha cama? Eu estou no hotel. Meu filho está na casa do meu sogro e da minha sogra, tá? Agora, você está vendo um dinossauro lá em cima? Aquele dinossauro vai para cima e para baixo comigo, tá? Dorme comigo, ó. O espinossauro ali. Por quê? Porque aquilo foi dado pelo meu filho para falar: papai, isso daqui vai te acompanhar. Ele vai dormir com você para você não ficar com medo de dormir sozinho. Pergunta: quanto vale o espinossauro? Você entende? Qual que é o meu desejo por aquele espinossauro? Como que você consegue tomar aquele espinossauro de mim? Pensem sobre isso, porque isso vira uma arte. E é a arte do jogo das emoções, não do jogo dos zeros e uns. Não do jogo da tecnicalidade das finanças ou do marketing abusivo para te induzir a algo. É sobre o afeto humano mesmo e o desejo de ser representado, querido. Alguém colocou ali, é sobre brinde. Gente, não é sobre brinde, é sobre carinho, é sobre respeito, experiência. é sobre Reconhecimento. mostrar que se Sim. importa. É mostrar que se importa no final. Eu me importo com você. Papai não vai dormir com medo sozinho. Leva meu dininho com você. Né? Isto é luxo. Você entende? Que você pode treinar os teus filhos em casa. Né? Dá para treinar eles em casa. Lembre-se que tinha um momento que ele entrou no táxi lá nos Estados Unidos, o Arnaud, e o taxista falou: presidente da França? Não lembro o nome. Agora eu conheço o Dior. Sacou? Eu conheço o Dior. Isso é muito louco. Não se esqueça que no Brasil, neste momento, a Havaianas, que é a marca mais reconhecida do brasileiro, né? A Havaianas está também pelo mundo inteiro. Ah, Luiz, mas a Havaiana não é de luxo. Não é de luxo no Brasil, porque para fora é. Tanto é de luxo que nesse momento eles estão fazendo vamos dizer, um fit, um encontro entre Havaiana e Dolce Gabbana. Pasmem, agora tem Havaiana Dolce Gabbana. E eu não tô mentindo, pode procurar por aí. Tá lá, ó, Dolce Gabbana Havaiana. Imagina a percepção de valor da Havaiana quando ela agrega o nome Dolce Gabbana. Ou a Adidas, que está no momento agora fazendo um feat também com a Gucci. Muda a lógica da marca inteira. É o que acontece quando eu me encontro com qualquer pessoa dessas que eu já me encontrei, tipo Bernardinho, o próprio Ike Batista, ou qualquer outro desses. As pessoas começam a relatar mais valor a mim, ao que eu falo. Pô, se essas pessoas ouvem o que o Luiz diz, eu também vou ouvir.
E você tem que ouvir mesmo, porque o cara não me ouviria à toa. Todos pesquisam antes quem é, o que que faz sentido se não faz sentido, se o cara é honesto. Se não... todo mundo vai fazer uma pesquisa prévia, não tem como fugir disso, cara. É uma coisa meio normal. É perguntado sobre para ele, e essa entrevista é de 8 anos atrás, tá? É importante falar isso. A internet vai ficando cada dia mais importante no marketing. E vão perguntando para quê. Ele fala, simples. Ela vai ficando mais útil simplesmente por ter mais disposição dos desejos que as pessoas já têm. Mas nada muda o fato de que a pessoa, no final das contas, não vai querer comprar uma Louis Vuitton pela internet. E lógico que não vai, cara. Não vai, cara. Não vai, não vai. Luiz, por que ela não vai? Ela vai ver alguém usando uma Louis Vuitton na internet. Ela vai ver a publicidade na internet, mas ela vai fazer questão de entrar naquela loja, porque muitas vezes ela nem comprou a bolsa, ela comprou a sacola, andar com a sacola da Louis Vuitton no shopping. Luiz, não pode ser isso. Óbvio que é. Evidentemente que é. É uma sensação única andar com a sacola Louis Vuitton, Gucci, Dolce Gabbana, Prada, Armani, Burberry, Tiffany no meio de um shopping. Você escala a parte social. Luiz, mas isso é meio bobo, né? Meio silly, é meio até ingênuo, né, Luiz? Chame do jeito que você quiser. O homem que vende esse desejo é o homem mais rico do mundo. Quem somos nós para tentar julgar se é ou não é? O que diz é que a ferramenta, ela é simplesmente genial. Ela é incrível. E lembre-se que ele sempre foca no longo prazo. Vou voltar. No longo prazo, né? Catu, tem alguma coisa para acrescentar aí? Cara, tem várias, mas várias aqui. É... Para começar ali, porque tem muita gente, a gente foi muito na parte do produto, né? Da bolsa, não sei o quê, mas ela é atrelada muitas vezes até, por exemplo, pensa num profissional, num autônomo, né? A marca, ela cria um valor para a próxima. Você concorda que ela cria um valor para a própria pessoa que está utilizando, né? Sem Por dúvida. exemplo, cara, você não conhece, você consegue. Tô com um Rolex. O cara olha para um braço, para muita gente, para o público que não entende o Rolex, ou que, cara, é só um relógio. Mas não é só um relógio, muitas vezes para o público de interesse para um corretor de imóveis, por exemplo, para um broker de bolsa de valores, porque isso agrega valor para a pessoa que está usando. E tem muita gente, eu sei que tem muita gente que escuta e fala: nossa, mas que live mais nada a ver, porque os caras estão falando de marca. Não, a gente está falando sobre valor, sobre geração de valor, e eu quero que vocês entendam isso, porque às vezes, porque eu já fui a pessoa que falou isso, e hoje eu entendo o quanto isso pode gerar valor, o quanto isso, na verdade, além do Luiz, pode ser uma reserva de valor. Você entende? Uma reserva de valor, né? Tanto como. Cara, mas tem uma coisa um pouco pior nisso, tá? Tem a questão assim: se você falar que não quer, você não vai ter. Exatamente. Então, é Exatamente. simples, é simples desta forma. Você entende? Ah, eu não ligo, eu não quero ter. Fica tranquilo, você não vai ter. Não Eu, vai ter. eu penso muito nisso, quando as pessoas falam isso, eu lembro sempre do frangote de academia. Você, Catu, tá? Você. Que é aquela tripa de grilo seca, aquela bisteca de gafanhoto, que chega na academia e fala pro personal trainer fortão gigantesco e fala pra ele: Ah, eu vim aqui treinar, mas eu tenho medo, eu não quero ficar fortão igual você. O cara Vim olha por e ri. Ele saúde. fala: Cara, Eu vim por ele fala: saúde. Desculpa, você não tá entendendo, não, filho. Se você nascer 8 vezes de novo e ainda tomar bomba durante 200 anos, você não vai ficar igual eu. Pode ficar sossegado. Nem no teu maior esforço você vai ficar igual a mim. Pode ficar tranquilo. Esse problema você não tem. É sempre assim. Isso é uma loucura doida. Eu quero ter o melhor. Vou te falar a verdade. Eu quero ter o melhor carro, o melhor relógio, a melhor casa, ficar no melhor hotel, dar o melhor para meus filhos, para minha família, porque eu sou abundante, eu quero ter o melhor. Eu não acho errado a pessoa não querer ter. Normal, na boa. Agora, se ela puder ter, escolher não ter, aí é liberdade. E tá ótimo. Ó, eu posso. Só não quero. Não Aí eu quero. pego esse dinheiro e faço outra coisa que eu quero para da vida. Maravilhoso. Porque aqui nós estamos falando como roubar dos bilionários. Vou repetir. Dentro deste programa, nós vamos tentar roubar dos bilionários. Nós vamos ficar bilionários? Não sei, mas nós vamos ficar muito melhor do que a gente está hoje. Isso eu te garanto.
Se a gente vai chegar no bilionário, eu não sei, mas muito melhor do que a gente está agora, hoje, eu te dou certeza absoluta. Absoluta, principalmente com relação financeira, basicamente financeira, né? Porque eu não estou falando de roubar dos felizes, dos realizados, dos satisfeitos, dos heróicos, das estrelas, não. É como roubar dos bilionários. E bilionário anda de Rolex, de Patek Philippe, anda de Porsche, anda de Ferrari, E tem falando casa de em Nova York e assim por diante. Não tem muito como fugir disso, né? Não tem muito como falar isso. E aqui é engraçado, porque eu sempre gostei de marcas, o Carlos nunca gostou. Eu sempre achei que era uma coisa que era importante no próprio personalidade da pessoa, porque ele te dá autoconfiança, ela muda teu valor percebido perante os outros. O Carlos achou que não, que só o que você é bastava. Passou o tempo, adivinha o que aconteceu? Ele mesmo pode dizer o que aconteceu. Você entende? É só você olhar pro braço dele e ver o carro que ele anda, onde ele mora, com os lugares que ele vai, e você vai entender quem ganhou essa briga. Não tem como. Porque eu duvido você voltar e falar, quer saber? Esse negócio não ligo, não. Eu quero é não ter. Pô, é meio difícil. Eu nunca vi, por sinal. Eu vou te falar a verdade. Eu, essa pessoalmente, eu nunca vi. Eu até a nunca vi. parte da modelagem, tem muita gente que fala, cara, eu quero prosperar, quero evoluir. Se você pegar as próprias, aonde estão, tem a questão de ambiente também, né? Aonde a Louis Vuitton está vendendo, por exemplo, no Japão, aonde eles estão vendendo lá em Milão, que a gente conheceu, em que região tá as lojas em Nova York. Você vai ver que é nas regiões mais nobres do. Eles buscam se colocar nas regiões mais nobres de cada estado. O que que isso, pegando esse gancho, Luiz, o que que você acredita? Como que deveria ser para a pessoa, pô, quero ser milionário ou bilionário? Peraí É, que eu vou te dar um outro exemplo sobre isso, cara. Muitas vezes a gente usa, nós usamos, nós dois, ir nessas lojas, mesmo que a gente não vá comprar, só para ver como é o sistema de venda para a gente um dia poder vender. A exatamente. gente usa isso Isso como muito. escola gratuita. Gratuita. Tem uma história que Nunca não vou tem nada a ver esquecendo com o do nosso. Japão, quando a gente foi lá no Japão, lembra em Tóquio, cara, eu nunca vou esquecer o atendimento daquela menina. Da Em Ginza, se fala, né? delicadeza, da delicadeza dela, é da cultura japonesa, mas ela já, a Louis Vuitton se adaptou, cara, se ajoelhar, né, perguntar com calma, né, não empurrar, atender, mostrar, cara, eu saí de lá, falei, meu Deus, cara, que coisa encantadora. Vou te dar um exemplo que não está ligado ao caso do Arnaud, mas vem muito a calhar sobre modelagem agora pelo que você puxou. Eu esqueci o nome dele, tá? Mas é o nome daquela empresa de coisas pets, né? Esqueci até o nome, eu acho que é Pets mesmo o nome da empresa, se não me engano, né? Que é aberta em bolsa também. Pets, Ele, por muito tempo, ele queria abrir um negócio desse, que ele descobriu lá com o cunhado, abriu o negócio dele, mas ele foi atrás da Cobase, para ver se a Cobase podia fazer um negócio juntos e tudo mais. A Cobase era líder do mercado, a Cobase falou: não, não me interessa. Ele ficou 2 semanas nas lojas da Cobase, a tarde inteira com o braço cruzado, vendo como os funcionários barra os consumidores reagiam àquele ambiente todos os dias. Ficou marcando tudo que era ponto positivo e tudo que era ponto negativo. 2 semanas. Foi lá e abriu a dele, que foi a Pets. Tá? Virou a líder de mercado e comprou a Cobase. E as duas juntas viraram um monstro bilionário na Bolsa de Valores. Ele é bilionário. Tá? Bilionário em reais, mas é bilionário. Para você ver, e isso tudo num prazo de tempo muito pequeno. Muito pequeno. Eu falo muito que o brasileiro, dizem que o brasileiro é empreendedor, mas o brasileiro não é empreendedor porque ele se prepara e estuda, como a gente está fazendo aqui agora, estuda como se faz um empreendimento. O brasileiro é empreendedor por necessidade. Ele perde cidade, o emprego sobrevivência. hoje, ele tem que sobreviver, ele tem que vender alguma coisa na rua. Você entende? Ele vira um Uber, que é um empreendedor. O Uber é um empreendedor. É um autônomo empreendedor. Ele vira um Uber não porque ele estudou sobre como fazer isso ou se preparou, é porque ele não tem escolha. É sobre necessidade. E tende a dar errado quando é assim. Quando você se prepara previamente, é isso que a gente está fazendo para qualquer área. Quando você se prepara previamente, você vai se munir de ferramentas para fazer aquilo bem feito. Seja no mercado financeiro fazendo trading, seja investindo para longo prazo, seja no empreendedorismo. Porque no final, a TradeStars, a gente aqui, a tribo, fala sobre liberdade com abundância. É isso que a gente faz. Liberdade com abundância. Você entende? Quando pergunta, Luiz, quem você é? Sem falar o que você faz. Porque isso é muito difícil.
Pergunta pra alguém, cara, fala quem você é, mas sem dizer o que você faz. Para mim é muito simples. Eu sou o cara em busca da liberdade plena. Eu sei quem eu sou. Você entende? E a maioria tenta você falar para você mesmo quem você é, sem descrever o que você faz. É uma coisa muito difícil. Aqui nós estamos muito nessa procura, tá? De ser diferente. Ali ele puxa outra coisa sobre inovação. Ele fala que a inovação é o refresco do negócio. Por que que ele não tem medo do futuro? As coisas podem mudar, mas a gente está em constante inovação. Em constante inovação. Às vezes dentro do próprio negócio. Eu vou te falar uma coisa. Nós agora, neste momento, nosso negócio cresceu demais, está presente em muitos lugares do mundo. E eu nunca estou satisfeito. Nós estamos exatamente fazendo uma inovação. Ou eu hoje estou começando um programa inovador com vocês. Tá? A ideia é sempre trazer inovação, sempre mudar. Por quê? Porque o mercado muda, as pessoas mudam. Se a gente não parar, se você não parar, continuar inovando, o teu vetor está para cima. É um jeito de falar, eu aponto o meu vetor para cima. Eu, quantas pessoas vão assistir isso, Luiz? Eu não tenho como controlar. Luiz, as pessoas vão gostar disso? Eu não tenho como controlar. Luiz, isso daqui vai gerar divisas para você? Eu não tenho como controlar. Tá, Luiz, o que você tem como controlar? Vir e fazer o melhor que eu posso todos os dias às 8 da noite. Posso pegar um Isso gancho? está sob o meu controle. Tá até pegando ali, eu acredito muito no movimento, né? Por exemplo, o Arnaud está em constante movimento, aquisição, fusão, se autotransformando durante o negócio dele. Tem 75 anos e é presidente do grupo e não pretende, não tem planos de largar tão cedo. E esses dias eu estava viajando, você sabe, eu dei duas voltas no mundo saí da cadeira de odontologia e dei duas voltas no mundo, literalmente, dei duas voltas ao mundo esse ano, né? Você acompanhou uma, a gente fez até quase que junto. E outro dia eu estava conversando com um membro da tribo e numa dessas viagens ele falou assim, Carlos do céu, eu estressado, puxando os cabelos, não sei o quê, por causa de negócios lá. E ele falou assim: Carlos do céu, eu tô dando graças a Deus que eu tô aqui. E você é estressado. Eu, por quê? Eu fiquei 15 anos sentado, olhando para um computador e lendo o texto. E a viagem mais longa que eu tinha feito tinha sido para Campo Largo. 15 anos. 15 anos. Desde que eu entrei para a tribo, desde que eu estou com vocês, cara, já é minha segunda viagem internacional que eu estou fazendo e eu estou levando isso de uma forma muito mais leve. E, cara, isso me fez me remeter lá à odontologia, lá atrás, quando a gente estava sentado numa cadeira e eu achava que a vida era aquilo, cara. Era eu ficar ali. Aí entra aquele conceito de liberdade. Porra, o que é liberdade? Pô, é eu poder conquistar mais. É uma vida melhor, um carro melhor, uma casa melhor, uma qualidade melhor. Mas sabe o que é o mais importante? Eu nunca perder a esperança. Eu acho que para mim essa é a parte. Nunca perder a esperança que o melhor ainda está por vir. Eu estou vivendo o melhor do que eu vivia antes, estou conquistando, e o melhor ainda está por vir. Eu posso, e o melhor, eu posso construir isso independente de quem. Eu acho que essa que é uma grande das mensagens que tem muito na tribo, né? É a parte da esperança. Eu posso, dá para mudar. Eu vi que tem gente que dá para mudar. Se eu não te conheço, se a gente não entra nessa loucura e a gente não compra esse sonho junto, talvez eu estaria. Você sabe que eu não gostava do que eu fazia antes, né? Todo mundo que conviveu comigo sabe que eu não gostava, mas é não porque eu não gostava do professor, é porque não era o meu perfil, né? Eu acho que fica essa mensagem. Gente, fique em movimento. Não tenham medo da mudança, não tenham medo de se expor. Cara, vai vir desafio, vai. Mas isso vai te fazer crescer. Isso vai te fazer. Senão você vai ficar 15 anos igual ele, sentado na frente de um computador, vendo a vida passar, numa tela. Eu acho marcante sobre a vida do Arnaud um detalhe. Acontece com todos os outros. Ele é o homem mais rico do mundo no dia de hoje. Nós estamos falando no dia 15/7/2024. Ele é o homem mais rico do mundo, tá? Tem tudo o que precisa. Os filhos já estão em várias empresas dessa, cada um está dentro da presidência de uma empresa. Ele está com 75 anos de idade. E para ele não tá bom. Não tá bom. Ele não está satisfeito, ele não está contente, não tá bom. Por quê, Luiz? Porque ele quer mais. A questão é, ele que tá lá quer mais, por que que você que tá aí
não quer mais do que ele. É uma vergonha você querer menos do que ele. Ele estando lá e tendo tudo na mão e você tá onde você tá agora. É essa a provocação. Eu tô falando você porque eu tô falando pro espelho. Tá? Eu tô me vendo na câmera. Eu tô falando pra você mesmo, Luiz. Como você pode satisfazer com o que você tem agora? Tá? Não vai parar. Toda semana que eu abro alguma coisa sobre finanças, eu vejo que a LVMH comprou outra empresa. Toda semana. Toda. Agora estão comprando a Cartier. Toda semana. Toda semana Cara, é uma nova. e Toda a- semana é uma nova. Tá, Luiz, e agora qual que é o teu objetivo? Meu objetivo é que ele compre uma minha em algum momento. Porque eu vou criar uma empresa em algum momento que vai ter tanto luxo envolvido que eu vou querer ser comprado por eles. Não porque eu quero o dinheiro daquela venda, mas porque vai ser a chancela da medalha de ouro. Ó, você entrou para o jogo do luxo. Você sabe como tratar a pessoa do outro lado. Você entende? Uhum. Porque eu vou ser bem sincero. Você falou que não gosta muito do luxo, né? Você falou que não curte muito. Faz o seguinte, vai numa loja de luxo e vê como você vai ser atendido. Não importa o jeito que você vai, vestido, tá? E depois vai numa loja normal e compara as duas coisas e vê qual dos dois mundos que você prefere fazer parte. Se fosse para escolher um mundo em que você vai viver, qual dos dois você queria ser atendido? Tenta, faz esse teste uma única vez na tua vida e aí você vai entender o que eu tô querendo te dizer. Não é sobre quanto custa, é sobre o que te entregam pelo que você pagou. É sobre isso, no final das contas, o que ele fala e o jogo que ele joga. Porque você vai notar amanhã, depois. Aqui já vai um spoiler: amanhã é o Elon Musk, tá? Então se prepare. E você vai entender que cada um tem uma característica muito clara. Cada um tem uma característica muito clara. E a tua, Luiz? Qual que você vai pegar do Arnaud? Qual que você vai utilizar? O que você vai roubar dele? Do Arnaud, eu vou roubar uma coisa: valor é mais importante do que preço. E eu já sei que um cara vai me falar outra coisa, daqui a pouquinho, próximo da lista, vai me dizer uma coisa muito parecida no outro mercado. Warren Buffett vai me dizer a mesma coisa com um produto diferente. A mesma coisa. Valor é mais importante que preço. Luiz, se você jogar o jogo do preço, você vai permanecer escasso, pobre e frustrado. Se você for para o jogo do valor, você vai ser abundante, rico e com status alto. Qual dos dois mundos você escolhe? Então lembra que é roubar dos bilionários? Cada um pode escolher uma característica. Você pode escolher ser destemido, você pode escolher ser competitivo, você pode escolher ser multiempresarial, você pode escolher ir para o mercado do luxo, você pode escolher tantas coisas, ter conhecido os Estados Unidos e aprender uma nova língua, barra aprender uma nova dinâmica, barra aprender uma nova cultura. Você pode escolher tantas coisas. Dentro dessas coisas, eu escolhi uma. Eu sempre vou escolher uma pessoal, tá? Eu escolho do Arnaud, isso que eu te falei. Valor é o que importa. Valor é o que significa. E é o único lugar onde ainda se tem margem. Eu acredito que o middle market morreu. Tudo que é middle market, intermediários, está morto para o futuro. Está morto. O que vai sobrar é isso. Tá? O que vai sobrar é, tem valor? Tá? Esse é meu contexto. E para você, Catu, o que que fica do Arnaud aí? O que que você rouba dele? Cara, o dele dá para roubar muitas coisas. Mas o meu principalmente tem sim com o valor, é, a geração de valor, mas o fato dele ser arrojado, de sempre querer mais e nunca estar satisfeito, porque eu entendo um pouco a cabeça dele, que a cabeça dele está sempre pensando, não é o dinheiro em si, mas é a conquista. Eu quero conquistar cada vez mais, mais, mais e mais e mais e mais. Então eu pego muito, muito disso. E é uma coisa muito louca, né? Que a gente até estava falando com o Dwight outro dia, que o Dwight comentou que do Elon Musk, é, que são duas pessoas que em algum determinado momento, porque a maior parte das pessoas pensam, você falou 15 milhões de euros, o Arnaud investiu lá no começo para comprar a holding lá que tinha Dior, colocando grande parte do que ele e a família haviam construído em risco, em prol de um sonho, e o Elon Musk fez a mesma coisa. As pessoas vão ver durante essa jornada muito disso acontecer. Muito dos empreendedores
investirem no sonho deles, investirem neles mesmos, naquele projeto, na verdade. É um projeto que eles acreditam. E tem muita gente que está aqui escutando que, que até para você, gente, para vocês entrarem nesse ambiente, para vocês começarem a entender, a gente falou de M&A, a gente falou sobre marcas, sobre empresas. Pô, você concorda, Luiz, que uma das formas das pessoas entrarem nesse ambiente é começarem a investir em ações dessas empresas? Né? Alguém Começar a falou ali uma investir o coisa que equity. entendeu tudo errado. Tipo, falou: eu não tenho como ir consumir numa loja de luxo. A gente não tá pregando que você consuma numa loja de luxo. É. A gente tá pregando que você tenha uma loja de luxo para você. Não é Uhum. sobre consumir o luxo, é sobre ofertar o luxo. O Arnaud não ficou bilionário e o número um da lista porque ele consome mais produtos de luxo. Ele ficou o número um porque ele os vende. Você entende? Não por consumir, mas por vender. Vou entender. Alguém falou ali, Luiz, mas eu não tenho como. Meu negócio é produtos químicos. Sim, como produtos químicos você nunca vai conseguir. Porque eu jamais venderia produtos químicos. Produtos químicos você só consegue competir com preço, porque é uma commodity, tem muitos. Agora, se você for a única marca, o único jeito, o único produto, você não tem concorrência. Luiz, me dá um exemplo. Te dou um exemplo. Em Balneário Camboriú, onde eu moro, quando estou no Brasil, lá tem um lugar onde vende fragrâncias, tá? Que não é um produto químico obrigatoriamente, mas é uma parte dos fragrância para ambiente, tá? E um perfuminho para você colocar na tua casa de fragrância de ambiente custa R$ 690. Um negócio para cheirar a casa. Tá? Você entende? É para cheirar a casa. Por quê? Porque você entra dentro daquela casa de luxo, daqueles apartamentos de R$ 10 milhões em Balneário Camboriú, cada um tem um cheiro diferente. Nossa, que cheiro maravilhoso que tem em tua casa. Ah, sim, eu uso a fragrância não sei o que lá, que veio de não sei que parte do mundo que comprou. E olha, um sachêzinho custa 700. Vai para mim, a pessoa ainda ela vai achar um jeito de falar que custa R$ 600 a porra da fragrância. Porque é único, é exclusivo, é diferente. Senão você vai ter que competir contra a Veja Multiuso. Aí você está fudido. Se você tentar competir contra a Veja Multiuso, você está ferrado. Porque a grande empresa, que é dona da commodity e tem distribuição, ela ganha na distribuição e não no produto, ela vai te engolir, te matar, te quartejar, te arrebentar todos. Tá? Aí tem um detalhe. Aí o cara monta um McDonald's, que é commodity, só que outro monta uma hamburgueria gourmet, não sei o que lá, fodástica, que custa 5 vezes mais e ainda assim consegue ter lucro. Se ele tentar competir contra isso daqui, ele tá ferrado. Não dá. Agora, montar um tipo dele com mais luxo, ele consegue. O mundo está virando isso. Tanto é que as grandes empresas estão tendo uma dificuldade enorme. Porque agora as pessoas não querem mais comprar, ir lá e bater o olho e comprar leite moça, que é uma commodity. Eles querem procurar aquele que é feito pelas vacas criadas só de forma orgânica, que come tal coisa, que come cana-de-açúcar, e aí é guardado por não sei aonde. Tá ficando cada vez mais gourmetizado. E pode ver que tudo que é gourmetizado é caro. Luiz, me descreve gourmetizado. Luxuoso, caro, exclusivo. Tem pouco. Tem pouco. Se tem pouco, o valor percebido é maior. Se o valor percebido é maior, o preço que pago é maior. Obviamente que isso é o que dá margem de lucro. Dá margem para a pessoa conseguir sobreviver muito bem. Só que mentiram para a gente. Ouçam, mentiram pra gente a vida inteira, desde o colégio, dizendo que você tem que ser igual. Mentiram pra gente dizendo que a gente tem que ser igual. Imagina quando a gente vai montar um negócio. Falaram a vida inteira que você tem que ser igual. Veio com uniforme diferente? Vai embora pra casa, troca. Põe a cor igual. Peraí, e a tua bolsa? Só pode duas cores. Esta cor que você tá, não pode. Porque tem que ser igual. Ah, não, 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 não. Respondeu. O que que você respondeu? Não, não, tem que responder igual eu falei que você tinha que responder. É igual. Aí é 10. Se for diferente, mesmo que esteja certo, é zero. Porque aqui você não tá para responder certo ou errado. Aqui você tá para repetir o que eu digo e fazer igual. Porque nós fomos criados para ser iguais. Por quê? Porque um dia você vai ter que trabalhar numa fábrica em que lá o único objetivo é que você vá lá e faça tudo igual. Tá? O mundo é para ser igual. Aí a gente sai para empreender no Brasil e fazemos igual todo mundo. E o resultado que a gente tem? Igual de todo mundo.
E qual o resultado igual a todo mundo? Todo mundo falido, quebrado, fudido e ferrado. Você entende? Este é o motivo de eu querer mundo de cor, de abundância, de diferença. Ah, Luiz, mas daí vão falar mal de você. É o famoso falem mal, mas fala de mim. Tô na boa com isso, tá? Agora eu vou fazer diferente, porque pelo menos eu tenho uma chance de conseguir alguma coisa boa na vida. Porque se eu fizer igual todo mundo, a chance nenhuma. Eu sempre vou ter a mesma coisa que as pessoas tiveram até ali. E isso é ponto pacífico, tá? Espero que vocês tenham curtido demais esse nosso primeiro, tá? O primeiro de vários que vão entrar ali. Óbvio que nós vamos usar, igual alguém colocou ali dos materiais químicos, eu vou utilizar vários outros com vocês. Nós vamos fazer depois, em alguns dias da semana, juntar aí no Instagram. Quem não segue, segue lá, ó. Deixa eu pôr aqui. Nós vamos fazer no Instagram, daí como live lá. Deixa eu pôr aqui para vocês. Aí eu vou fazer caixa de perguntas. Você fala um negócio que você faz, ó. Tá aqui, ó. Luiz Otto Oficial, segue lá. E eu vou fazer pesquisas, daí lá, qual que é o negócio que você está fazendo? Como que nós vamos utilizar o que a gente roubou do Arnaud no teu caso, tá? E a gente pode discutir junto para a gente tentar melhorar os negócios que vocês mesmos fazem na vida, tá? Para quem é da tribo, fora tudo que a gente faz, fora toda a vida nossa que a gente tem do dia a dia de operação, de investimento de longo prazo e tudo mais, agora vai começar a parte de empreendedorismo junto da tribo também. Tranquilo? Sem contar que vai ter o Millionaire Maker que vai acontecer nas próximas semanas aí, vai ter o Dinner Gala e tudo mais. Quem não tá na tribo ainda e gostaria de entrar, deixa eu pôr aqui para vocês, que nem era o objetivo de agora, mas vou deixar aqui, ó, vamos ver se eu tenho um separado aqui para mostrar. E aí a gente vai para as perguntinhas aí para fechar. Ah, olha aí, dá uma olhadinha aqui nas empresas do cidadão, tá? Basicamente todas as empresas que você sonha em ter. Louis Vuitton, Dior, Fendi, Loewe, Kenzo, Givenchy, Rimowa, Celine. Por sinal, responde aí, manda lá no meu Instagram quem me conhece, qual dessas marcas é a minha predileta. Quem me conhece há um tempo fica bem fácil de responder, tá? Hennessy, Faltou a Tiffany aí, né? Não tô vendo a Tiffany. Tiffany, Sephora, tá? Tiffany ele comprou GFS. por uma bagatelinha, baratinho, quase 16 bilhões de euros, né? Coisa pouca. Mas falar a verdade, você ajudou já a pagar essa conta dele, né, Catu? Vamos falar bem a Ajudei. verdade. Tá, olha quantas marcas. Cara, é quase todas as marcas que a gente admira no mundo, cara. É uma loucura. É. É uma loucura. E olha, eu vou te falar, isso daqui é invejável. Eu não tenho inveja do resultado que ele tem. Não, não mesmo. Mas é invejável a força de vontade de conseguir unir todas essas marcas. É de aplaudir É. demais, entende? É de aplaudir Isso demais. foi uma das É críticas bonito de ver, quando, cara. quando ele começou a fazer as aquisições, o pessoal falou, cara, não vai dar certo, é muita marca junta. Você não vai conseguir trabalhar todas. E Puta, tá que aí, legal né? que você falou isso, porque ele diz, faltou uma coisa aqui, que é uma frase que eu não li, eu achei que ia passar batido, mas eu vou ter que ler, porque você puxou. Porque teu segredo, ele falou, muito fácil, eu ser contrário de todas as outras pessoas que falam comigo. Este é o meu segredo. Tá aqui, ó. Escrito aqui, ó. Eu anoto as coisas. Fazer Uhum. o contrário, ser o contrário do que todo o mercado diz. Então, se o mercado diz que eu não devo ter todas as marcas unidas, essa deve ser a Uhum. senha de que é aí que dá certo. Porque a maioria das pessoas são inúteis, não vão para lugar nenhum. Eu não vou seguir o que elas falam, eu vou fazer exatamente o Muito, contrário do que elas dizem para mim. que é Vou muito lá, legal. foi genial. Inovar é diferente de inventar, né? Quando se fazem inovar, a galera, o pessoal fica colocando, tem que inventar a coisa. Não, às vezes inovar é fazer alguma coisa de uma forma diferente. Inovou. Lembrando aqui, ó, quem não está ainda na tribo e deseja estar, tá aqui um telefone para vocês, mais 55 4199 807 4730, tá? É um WhatsApp, escreve tribo, manda tribo lá pro Elidiano, que ele já atende vocês pessoalmente. Tem o QR Code na tela, vai estar na descrição desse vídeo e tá na bio do meu Instagram. Beleza? Lembrando que lá dentro diz que a tribo é um acesso vitalício para operação de mercado dia a dia, trade, investimento de longo prazo e parte de dia a dia empresarial e empreendedor, incluindo abrir novos negócios, como vocês estão acompanhando agora. Aqui vão acompanhar durante 100 dias junto comigo, tá? Tem portas abertas, né? 24 horas por dia, live o tempo todo, todos os dias de pregão, isso há 10 anos, tá? É simplesmente único e vitalício. Você entra só uma vez para sempre lá dentro com a gente e faz parte da família para sempre. Tranquilo?
Não esqueça, então, o pessoal vai colocar aqui no chat também, para aqueles que desejam. Entre em contato lá que eles ajudam vocês a fazer parte. Garanto que todos que querem estar com a gente vão conseguir estar. Vamos para perguntas ali? Se tiver alguma pergunta, Vika, que você viu aí de outro lugar, eu agradeço, tá? Se você pegou as perguntas aí. Curtiram a aula de hoje, por sinal? A gente curtiram aqui? Foi legal? Catu, se você tiver alguma pergunta também, manda Oi, ver aí. Luiz, Tá, estão ouvindo aí? Oi, Catu. foi. Tô Tô ouvindo, pode escutando. mandar. Luiz, que tipo de loja você montaria em um bairro novo? Essa pergunta é do Uno Joker. Depende do bairro, né? Depende do bairro. Que tipo de loja você montaria num bairro novo? Depende do bairro. Que tipo de bairro que é, né? E é muito fácil você descobrir isso. O que que falta no bairro novo que você está indo, Uhum. que não tem de qualidade? O que você queria que tivesse lá dentro? Eu pegaria nicho, tá? Nicho. Eu fugiria do que as pessoas querem ter, porque todo mundo pensa, ah, mas todo mundo tem fome. Ah, mas todo mundo... Não, 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 não é por esse caminho. Vai por outro caminho, vai por nicho. Gente, isso é uma dica enorme para vocês. Para de procurar o que os outros já estão fazendo. Procura nicho, nicho. Vou te dar um exemplo. Pega alguma coisa que você gosta muito. Gosto muito de jogar pôquer. Dá para fazer dinheiro neste mercado mesmo sem jogar o pôquer. Luiz, eu gosto de jogar golfe. Tem uma comunidade enorme que só quer jogar golfe. Luiz, gosto de luxo. Eu vou lá, luxo. Tá? Tem muita. Pega o mínimo, público mínimo viável primeiro. Cria tua comunidade. Daí começa a educar os outros em volta de que aquilo existe. Gente, eu vou te falar a verdade. Neste momento, em Balneário Camboriú, eu tô em Curitiba, mas em Balneário Camboriú deve estar uns 8 graus, chovendo, um frio do cacete, batendo um vento. Eu tenho certeza absoluta que tem quatro velhos na praia com uma vestido parecendo tenista, segurando a porra do negócio de madeira, uma raquete ridícula de frescobol furada, tá? De R$ 1.000 cada uma, fingindo que tá jogando beach tênis, só porque virou hype. Porque virou o grupo, a tribo do beach tênis. É a coisa mais ridícula do mundo de ver, mas funciona, dá certo. Eles estão ficando se exercitando tão feliz pra cacete de fazer aquilo, liberando endorfina e quem tá vendendo a ideia tá ficando rico. Você entende? Sempre tem um público para você engajar no meio de uma loucura total, aquilo vira uma pira e as pessoas se movem em direção àquilo. E não importa se o bairro é novo ou não é novo, porque você não precisa vender só pro teu bairro. O mundo é um bairro bem pequeno. Eu vou te falar que o mundo é um bairro bem pequeno, mas bem pequeno. Isso Você pode que eu simplesmente ia atender teu falar. mundo inteiro dentro do teu bairro novo. Você Porque entende? Abre a tua mente. Por que abrir uma loja no bairro novo se a maior avenida do mundo você está agora dentro dela, né? Você pode colocar. Poderia ter, desde que o lugar não fosse para você só lucrar dentro desse lugar, fosse a sala da justiça, aonde você encontraria com a tua tribo para elas reconhecerem aquele lugar como o ambiente de vocês, tá? O equivalente, sem querer comparar, como funciona uma igreja, que tem um lugar onde as pessoas vão, mas quando elas vão embora para casa, elas continuam seguindo os preceitos, barra os princípios, barra o tipo de vida daquele local. O local é só o ponto de encontro. O que importa é o princípio em volta daquilo. A mesma coisa é quando você monta um negócio. O local físico vai ser um ponto de encontro para você tocar coisas e tudo mais. Mas o princípio em volta que você montou é muito mais importante do que o local em si. Tá? Pense nisso, porque pode ajudar bastante. Mais alguma dica? Tem sim. Luiz e Catu, vocês acreditam que tudo que se relaciona com a tecnologia está diametralmente oposto no longo prazo com o luxo, já que a tecnologia é mutante muito veloz? Não vou responder segundo o Luiz, porque o Luiz não se sente preparado em responder isso quando ele sabe a resposta de gente mais preparada que ele. Minha resposta foi confusa, porque a tua pergunta também foi. O ponto é, o próprio Arnaud responde para você. Ele diz que luxury, luxo, is timeless. Quer dizer que o luxo, ele não tem tempo, ele é atemporal. E ele dá o exemplo da Dom Perignon. Dom Perignon foi e será luxo sempre. Assim como Ferrari, Lamborghini, Fendi, Dolce Gabbana, Louis Vuitton. Eu não conheço uma coisa que era de luxo e não é mais luxo. Não tem.
Porque o luxo fica, ele é atemporal, que seria a tradução de timeless, tá? Em detrimento à tecnologia. Se você pensar tecnologia, ela sempre é temporal, porque era do caralho ter um Walkman. Pô, ter um Walkman? Sony? Cara, aquilo ali era. Tinha dois tipos de ser humano, quem tinha e quem não tinha. Quem tinha era status, quem não tinha era a ralé, né? A ralé. Imagina quem tinha a primeira televisão, quem teve a primeira televisão. E o primeiro telefone? Para pra pensar. Tá? Hoje são coisas em desuso. Tecnologia morre, ela é trocada, ela é substituída. Eu estou certo de que Facebook, Instagram, essas coisas não vão ter no futuro. Elas vão ser trocadas por outro tipo de coisa. Talvez a empresa se mantenha, a holding, mas a empresa ali, não. Assim como não existe mais Yahoo, assim como não existe mais Orkut, assim como não existe mais várias coisas. Você entende? Porque ela vai mudando cada vez mais rápido, mas o luxo fica. Por isso que ele foca no luxo. Você entende? Por isso que foi meu erro na odontologia. Eu ia lá e servia as pessoas. Manutenção de aparelho ortodôntico, R$ 50, tá? O meu colega do lado, especialista e fazendo na clínica quietinho, certinho, 280. Ele estava certo. Eu nunca devia ter feito por R$ 50. Nunca. Em nenhum momento. Luiz, mas facilita para a população, beleza? Pega um grande conglomerado e vai lá e abre ele. Vai dar lucro? Não. Vai ter que ter um outro tipo de plano de negócio. O tipo de crescimento sem lucro para vender para um otário depois. Também é um plano de negócios que normalmente é ligado à tecnologia. Nada dá lucro. É só empresa que dá prejuízo. Uma atrás da outra. Todas as empresas, prejuízo, 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 mas olha lá, tá subindo na bolsa e estão vendendo, porque vende para um trouxa. Enquanto eles estão acreditando, a gente tá vendendo. Vende ações e vende. Mas não dá lucro, dane-se, não é para ter lucro. É para vender para um outro trouxa. São duas coisas diferentes. É a discussão número um da Trade Stars e a discussão até hoje, a que ocorre todos os dias. Crescimento ou lucro? Crescimento ou lucro? Toda vez que eu fui para o crescimento, eu me ferrei. Todas. Todas as vezes que eu direcionei para o crescimento, eu me ferrei. Não porque ele não funciona, é porque eu não tenho capacidade de vender para outra pessoa uma coisa que não funciona e que não faz sentido. Se eu não acreditar, eu não consigo vender. Simples assim. E como no crescimento, obrigatoriamente, você vai ter que passar essa bomba para outro no futuro, eu não vou conseguir fazer. Então eu já tenho que focar no lucro mesmo, porque pelo menos já tenho lucro no dia a dia, que é o que importa, e eu posso defender essa empresa a cada minuto porque ela dá lucro. Sacou? Essa quem é empresário deve ter sacado claramente, tá? Quem não é vai ter um pouquinho mais de dificuldade ali. Mais alguma, Vika? Já 1h30, né? Passou até da hora, né? Uma para descontrair ele. Vocês já tomaram o Dom Perignon? É bom? Olha, eu vou te falar a verdade, eu acho que a gente. Nem sei, Vika, a gente já tomou esse troço aí? Eu não Eu lembro, a acho gente que a que gente já tomou não, todos né? desse de luxo. Ah, Aquela até o clicou, esse Bollinger troço, a eu acho que gente eu já tomei viu. todos, mas eu vou te falar a verdade, eu vou ser bem sincero. Eu, tá? Eu gosto daquela frisante vagabundo do Rio Grande do Sul mesmo, sabe? Aquele simples. E vagabundo eu te falo não porque ele é ruim, ele é maravilhoso e espetacular. Eu adoro, é o que eu acho mais gostoso. Docinho e delicioso da Aurora. Aurora Moscatel. Amo, adoro. Custa, sei lá, deve custar R$ 20. E um Dom Perignon deve custar uns 3.800. Eu prefiro mil vezes uma garrafa daquela do que 10 de Dom Perignon. Mas o ponto não é esse. O ponto é saber que eu posso comprar um Dom Perignon e mesmo assim não o farei. Você entende? Porque Dom Perignon eu não vou abrir para tomar em casa no Ano Novo. Eu vou abrir quando eu tiver uma grande conquista. Ele é um troféu e não uma bebida. Sacou? Ele pra mim ele é um troféu e não uma bebida. Não foi, eu não abro ele pra beber. Eu abro ele pra comemorar, como um troféu, pra ir pra próximo. Tanto é que normalmente você vê mais Moët Chandon sendo aberta em pista de Fórmula 1 para comemorar quem ganhou a prova do que na casa das pessoas para o jantar. Sacou a ideia? Ele é tão de luxo que o foco é para comemoração e não só para beber, tá? Pelo menos no meu ponto de vista. Fechou aí mais alguma coisa? Mais alguma Luiz, coisa aí, Catu? opa. Pode falar, Bica. Será que quando a tecnologia é popularizada, ela perde o seu valor e o caminho dela é ser substituída? É por aí. Primeiro, que ela é sempre popularizada, já é o motivo dela ser. E por ser popularizada, obviamente que todo mundo vai atrás da mesma coisa para copiar, e sim, ela vai ser substituída. É assim.
Não é que é o ponto de vista. É assim e sempre será assim. Tecnologia será popularizada, será. E quanto mais popularizada ela fica, mais barata ela fica. O que quer dizer que a margem de lucro diminui cada vez mais. Está acontecendo agora com a inteligência artificial. Tem uma empresa bombando chamada Nvidia, porque ela não tem concorrente e, ó, ela ainda não está popularizada. Então, praticamente só ela que faz. O que vai acontecer a médio prazo? Várias outras vão entrar no mercado, vão copiar, vão virar concorrentes, vai diminuir o preço. Quando diminui o preço, diminui a margem. Diminui a margem, diminui o lucro. Diminui o lucro, as ações caem. E ainda assim as pessoas continuam comprando, achando que vai continuar subindo ad eterno, tá? Por não entender como as coisas funcionam. Legal? Fechado? Fica aí a dica. Curtiram, galera? Se vocês curtiram, amanhã tem mais, no mesmo horário, 8 da noite, estamos aqui novamente. Galera que é da tribo, amanhã, 8 da manhã, tem a clínica, tá? Quem não assistiu a clínica ainda e está acompanhando aqui pelo YouTube, dá uma olhadinha aí que deve ter um playlist só de clínica, né? A gente deve estar na sexta, sétima, sendo postada lá. Eu faço ao vivo para a tribo, dentro da tribo fechada, todas as terças e quintas, e para participar, obrigatoriamente, tem que ser da tribo. Sugiro que vocês assistam, que é um jeito legal de ver a vida de uma forma diferente. Muito obrigado pela presença de todos. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Valeu, um abraço. Fui, galera. Até mais.